Estamos agora com Torta de Climão começando especial. Um especial que eu estava aguardando há muito tempo para poder fazer um ao vivo aqui presencialmente com quem? Com as melhores pessoas. Você sabe quem são elas? Oi, gente! Bom, Torta de Climão especial, final de ano, né? Eu sou a Mariana Perim, secretária nacional de comunicação do Partido Verde. Tenho aí, hoje nessa mesa, os meus 2 colegas de Torta de Climão. Amigos, não são colegas, são amigos. O Torta veio com uma ideia do Luciano de fazer um podcast para o Partido Verde. E aí a gente foi cada vez mudando, transformando esse podcast. E sempre foi um desejo gigante fazer um MesaCast. Então estamos muito felizes. Não estamos ao vivo. Esse é um ao vivo gravado, mas é um dia muito feliz e a gente trouxe aí essa ideia de retrospectiva do ano para falar no nosso podcast. E é isso, retrospectiva 2023, Torta de Climão. Tô aqui com 2 amigos que eu amo e que hoje é um dia muito feliz pra gente. Não só pra bater papo sobre política, vai faltar uma cervejinha pra gente falar de política, tirando o Luciano que não bebe. Agora eu não bebo mais, né? Eu tô falando de cerveja por força do hábito. A outra ri da minha cara, né? Mas eu não bebo mais, tá, gente? E é isso, bora bater papo, né? Não, e assim, a gente vai começar uma retrospectiva ainda sem acabar esse ano, né? Porque esse ano tá uma loucura. Mas você não vai se apresentar, Raíssa? Eu vou me apresentar. Eu sou Raíssa Tomás, secretária de comunicação do PV do Distrito Federal e atualmente responsável pela comunicação junto à liderança do Partido Verde na Câmara dos Deputados. E aí eu queria já começar com uma polêmica, porque assim, a gente faz política, né, Mari, há muito tempo. E aí é muito engraçado porque a gente fica em estados diferentes, obviamente, os partidos, eles estão espalhados no território brasileiro. E aí essa é a primeira vez que eu encontro com o Luciano pessoalmente. E eu queria registrar que eu me espantei, porque ele é muito alto. Eu não tinha essa impressão. Não, você falou que ele é grande. Não, ele é grande. Mas eu fiquei... Mas foi engraçado porque a gente nunca tinha se visto. E a gente grava, né, sistematicamente. A maioria a gente se encontra. A gente, né, teve convenção do Lula ano passado, a gente tava lá, o Partido Verde, enfim. Mas o Luciano, lá de Sorocaba, a gente ainda não tinha se encontrado. Tá vendo? Você que não me conhece, se prepara. Ele é alto, grande. Mas acho que vamos lá, né, que a gente tem muita ele é alto, grande e solteiro. Ai, essa então parte pra é jogo. importante. É, muito importante. Começamos o ano assim, fechamos o ano assim. Retrospectiva da minha vida. Bom, mas aí, você começou falando de encontros com o Lula aqui. A gente pode começar falando do ano, do que foi essa transição maluca que teve que ser feita pra gente poder resgatar minimamente o Brasil, né, Rá? Pois é, a gente recebeu aqui em Brasília, né, no finalzinho de dezembro, durante o mês de janeiro, dirigentes partidários, colaboradores, pesquisadores, enfim, todo mundo que podia colaborar, né, com a elaboração do que seria o novo governo Lula. O Partido Verde participou ativamente, a gente tinha pessoas envolvidas com a questão racial, né, de diversidade. Tínhamos pessoas envolvidas também nos GTs de meio ambiente. Juventude. Esporte com o Aliel. Esporte com o deputado Aliel. Olha, esporte, meu maridão tava no também, esporte. A parte de skate também. Mas ele não tava pelo PV, mas ele estava lá. Que não é o Ah, Aliel. Meu marido, tadinho, não é o Aliel. Meu marido é o Henrique. A gente teve também a participação no grupo que tratava de desastres ambientais, né? O Graz estava nesse grupo do desenvolvimento do Ministério da Cidade, se eu não me engano. E aí a gente já começou o ano com uma notícia bizarra, não sei se vocês lembram, que não tinha orçamento para combate, prevenção e controle de desastres ambientais no Brasil. Se eu não me engano, a gente tinha R$500 por município, imagina. Mas, R$500 é 3 idas na padaria, né, hoje. Assim. Mas assim, mesmo com a nossa participação ativa, e aí vem o meu lado, o meu contraponto, que eu acho que a gente tem que falar. Hoje é o dia, lembrando que essa é a nossa opinião, não é a opinião do Partido Verde. Mas, ao meu ver, o meu ponto de vista, eu acho que apesar da gente ter sido tão presente na transição, a gente teve pouco espaço depois no governo. Então, hoje, a gente tem essa situação que é bem delicada e vê que existem espaços vagos que poderiam ser ocupados por cargos do PV e hoje a gente tem alguns cargos. E não só cargo pelo cargo, mas pessoas que estão aptas para o fazer político, para a gestão pública, que não foram absorvidas no governo pós-transição. Então, essa é a minha crítica, mas a gente vê o quanto a bancada tem sido presente, e a gente vai falar disso depois, para a condução das políticas ambientais no Brasil. Mas eu
sou obrigada a criticar, e é isso. A gente teve uma participação também na juventude, né? Apesar de, no mesmo sentido, apesar de ter contribuído bastante, eu lembro que na época eu juntei com um amigo meu, a gente fez um código no Python e pegamos todo o diário oficial e colocamos lá no código. Você podia buscar por palavra-chave para achar todos os decretos, desmandos que o governo Bolsonaro tinha feito para ajudar no GT de juventude, assim a gente conseguiu colaborar de alguma forma. Mas quando a gente olha para a gestão, quando a gente olha para as políticas, quando a gente olha para os projetos, realmente a gente ainda tem muito a fazer, né? Muito a se organizar. Acho que o que eu posso dar agora como um ex-jovem, e né, tendo conhecido a Mari nesse movimento de juventudes, é que, lógico, teve a pandemia, teve um novo processo de se organização via internet, né? Hoje você tem jovens que agregam muitas pessoas por meio dos seus canais no YouTube, né? Bem diferente do que quando eu tinha 22, 20, 18 anos. Tenho 33, pra quem não sabe. É jovem só na China ainda, né? Na China vai até 35, só a gente é jovem. Luciano Frontelli, Sorocaba, 33 Tá anos, vendo? Tô fazendo uma comunicador, Grande e solteiro. Mas o que eu tô querendo dizer, voltando aqui, é que a gente conseguiu o orçamento para certas coisas, mas juventude ainda acaba sendo essa área que o boom demográfico acabou, né? Ele vai começar a entrar em queda. A gente tem uma pirâmide invertendo, né? Mais e continua falando, né? Juventude continua sendo limbo. Eu usei esse termo academicamente durante muito tempo nas minhas pesquisas de juventude, e a gente vê que a ONU coloca a juventude. Falei disso ontem, inclusive, que eu mediei uma mesa de juventude na conferência, apesar da idade. Mas conferência do que as pessoas não sabem? A conferência de juventude, que acontece neste momento em Brasília, que já vai ter ocorrido quando Calma aí vocês... que vocês estão pulando aqui, estamos que a gente pulando. vai chegar na Estamos agenda pulando. lá no Porque final de presencial. dezembro, né? Mas, enfim, falamos sobre isso, que essa é o limbo. E juventude estando no limbo, por que a gente vê? Vamos falar políticas europeias? A maioria dos países europeus dão bolsas para os seus jovens, a partir dos 18 anos, conseguirem se manter na faculdade, terem a sua independência financeira e blá, 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 blá. E para a ONU é isso. Deixa de ser jovem enquanto deixa de depender dos pais para viver. E que é uma visão muito capitalista da coisa, e é isso. Mas, falando de juventude, eu lembrei de uma outra coisa que aconteceu ainda esse ano. A gente teve a primeira vez uma pesquisa sobre os impactos ambientais na juventude. Sim. E aí Que a gente legal. teve mudanças de perspectiva, Mari, muito sintomáticas, né? Jovens falando que não vão ter filhos. Não querem ter filhos porque tem medo, né, do que tem acontecido aí. Foi cunhado um termo até de uma questão de saúde mental relativa a mudanças climáticas, né, que é a ansiedade climática. Então, assim, os jovens já conseguindo se autocompreender que o meio ambiente afeta emocionalmente a vida deles. Então, eu acho que a gente também tem uma urgência, né? Apesar de sermos ainda um limbo, eu acho que tem se fechado tem uma pressão, né? Fechado um círculo, na verdade, de que a gente precisa investir nessa galera, porque de fato é o futuro, né? E eles estão sofrendo essas consequências de forma muito incisiva. Ainda assim, vamos falar de limbo, mas vamos falar também de quem ficou saudoso, né? Segundo item que a gente tem aqui na nossa pauta é falar sobre o grande ato, né, do dia 8 de janeiro, que a gente lembra o que aconteceu, os órfãos do governo Bolsonaro invadiram o Congresso e a gente teve, foi uma barbárie, muita gente chamando de ato terrorista, mas eu não gosto de usar esse termo, eu acho que todo mundo tem direito à sua manifestação, porém, foi uma barbárie, a gente perdeu aí obras de arte, coisas patrimoniadas, o prejuízo para o Brasil foi gigante com essa invasão, né? Então, se a gente puder falar um pouquinho sobre isso, que foi algo que marcou o Brasil, foi o primeiro grande marco do Brasil, né? Foi um marco importado, né? Inclusive. Quem não lembra, né, daquele cara sem camisa, vestido de búfalo, invadindo o Capitólio, né? Nos Estados Unidos. Foi preso. Aí a mãe dele reclamou que ele não tinha boa alimentação. Não tinha dieta vegana. Não tinha dieta vegana na cadeia. Mas assim, acho que conecta um pouco também com essa questão do limbo, né, que você comentou, porque
tá inclusive em julgamento ainda, quem são as mentes por trás daquilo, né? As pessoas que foram pegas lá depredando, etc., já estão presas, estão sendo condenados, mas ainda há de se encontrar que são essas lideranças financiadoras e intelectuais, né? Então, quando a gente fala de limbo, a gente também fala de limbo que é ocupado por pessoas que aproveitam de alguns... É como que nascem essas notícias falsas, né? Você pega um fato concreto, só que esse fato concreto, sei lá, a gente sabe que todo ano tem Natal. Só que daí alguém pega essa data do Natal e coloca uma outra história em cima. Você sabia que o dia do Natal, aquele senhor vermelho, é comunista? Na verdade, é uma alusão ao Karl Marx. E essa é uma estratégia do marxismo cultural, da agenda da ONU, do 2030 globalista. Então agora eu vou jogar uma não fake news no meio desse caos de notícias. Sem esquecer que Jesus Cristo, que faz aniversário 25 de dezembro, ele era um judeu palestino. Mas depois outra a gente que pulou, fala sobre isso. Gente, eu tô muito ansiosa. Eu tô muito ansiosa, né? Uma precocidade. Mas... Eu já quase botei meu chapéu assim, tipo, parabéns, Jesus! Acabou, valeu. Não, mas aí não tá na hora ainda. Mas, ó, vou contar uma coisa pra vocês. Gente, hoje é o caos, né? Vocês estão vendo que é o nosso podcast do caos. A minha tia, que também é filiada ao Partido Verde, ela canta parabéns pra Jesus no Natal. Mas tem família minha que canta também, mas... Com todo respeito a quem canta. Com muito respeito a quem canta, eu não posso falar porque esse dia também é aniversário da minha comadre. Menina, é uma confusão. É assim, todo mundo no mesmo dia, né? Natal, Jesus... Cadê a vinheta da fofoca? Bota aí. Não, fofoca? Não. Fofoca. Olha, hoje eu falei... Não... Eu sou a rainha da fofoca desse podcast, mas eu também sou a rainha dos lookinhos. Eu sempre falo dos meus lookinhos hoje. Hoje o meu lookinho é by Raíssa Tomás. Porque a pessoa vem pra Brasília, gente, e eu não trouxe um lookinho decente. Eu queria um lookinho de ano novo, mas não rolou aqui com o nosso cenário. E aí, eu estou vestida by Raíssa Tomás. Tá muito importante. A Mata Atlântica. Eu vou ficar no tema. Eu vim no tema também. Eu vim no tema ministro comunista. Agora sim, esse também a gente já tá pulando, porque a gente ia falar isso mais no final, era combinado. Mas eu queria deixar aqui uma reflexão. Momento de reflexão, tem vinheta? Não tem, mas a gente inventou agora. Sabe aquela musiquinha romântica? Como é que a gente vai ter no STF um ministro ambientalista? Tá vendo? Essa aí, ó, olha fica a dica. Pra ajudar ministro a manter o pau de verde. Pé. Aí aparece o Shrek, não tô brincando. Da floresta, gente. Eu tava da floresta. Lula, se ainda tiver uma indicação aí, mulher indígena, mulher negra, ambientalista. Só essa dica de final de ano. Não, mulher jornalista. Mentira, não, mas precisa ser direito, precisa ter direito, precisa ser advogada. Mas sabe, eu faço uma campanha muito séria que a doutora Vera Malta deveria ser ministra. Olha aí, tá? Verde. Lewandowski, articula pra tua aluna aí, porque a doutora Vera foi aluna do Lewandowski. Não, e tem que puxar um pro PV também, lógico, né, gente? Né? Mas é isso, termina a vinheta, vamos focar no nosso cronograma. No cronograma, que é essa conversa de bar. Vai ter 2 programas, né, gente? Era 1, tá virando 2, viu, Chico? Tá 2, tá? Você já... 8 de janeiro. Gente, eu queria lembrar de uma coisa importantíssima, né? A despeito do valor simbólico, da tentativa de quebrar a democracia, da invasão dos prédios públicos, da destruição, né, de obras de arte, elementos culturais importantes do Brasil. Foi no 8 de janeiro que foi nomeado o presidente do IPHAN, né? O Instituto de Patrimônio Histórico... calma aí. IPHAN, coloca aqui. Instituto de Patrimônio Histórico Nacional. Artístico Nacional. IPHAN, pede dos universitários, coloca aqui. Mas o Leandro Graz, né? O Leandro Graz, pra quem não sabe, foi o único candidato... Foi o candidato a governador, candidato a governador do PV no Distrito Federal. É um quadro do PV, ó. Um dos poucos cargos que a gente ocupa, um dos poucos... É o do Grazi, que ele faz um excelente trabalho. Não, e aí ele fez, Mário, eu acho que ainda no momento... a gente tem como fazer retrospectiva sem falar um pouco também do que foi o final de 2022, né? Mas enfim, aqui no DF, que é um estado amplamente bolsonarista, a gente conseguiu aumentar mais de 100 mil votos pro Lula no segundo turno. Então, o Leandro é uma figura que tem muito orgulho, né? Que tem orgulhado muito a nós, Partido Verde. É uma pessoa jovem também, de excelente diálogo, mas fez um trabalho excepcional, principalmente na quantificação. Quanto de dinheiro, quanto de valor, né, patrimônio mesmo artístico e cultural foi depredado nesse momento.
Então, o Graz, eu queria aqui saudar, né, em nome do Torta de Climão, até convidá-lo depois de novo pra já iniciar a retomar 2024, as nossas falar, atividades. pra celebrar coisas agora, não pra lamentar. É porque a última vez que ele participou aqui, a gente tava... Não, ele deu entrevista de manhã pra CNN e à noite pra gente, não foi? Não, ele tava lá catando os caquinhos, né, enfim, daquela coisa toda. Mas enfim, Graz já tá convidado pro próximo pra falar de coisa boa. A gente sabe que teve tombamento de quilombo. Ixi, Maria, ó, Não, mas eu acho que vale a pena, até qualquer coisa a gente já corta do final. Você considera o principal marco do PV no IFAM o tombamento dos quilombos? Não bate na mesa. Ai, desculpa, tá fazendo barulho, diretor? Desculpa. Mas você considera o principal feito... ao seu ver, assim, porque hoje a gente conseguiu tombar os quilombos no Brasil graças ao trabalho do Graz, ponto, assim, é fato, é um trabalho do PV, tá? É sinônimo de PV tombou o quilombo, é quase isso. Eu acho que é um conjunto muito simbólico de retomadas. Eu acho que a gente precisa... Eu até tô fazendo um material pra gente divulgar agora, né? Do que a gente fez juridicamente, legislativamente. E eu tinha pensado num título que era o PV na retomada do Brasil. Ai, que lindo! É? Ai, amiga, que orgulho de você! Vou trabalhar depois do Natal, entre o Réveillon. Mas, enfim... eu acho que é isso. Eu acho que é um conjunto, sabe, Mari, de retomadas. E aí a gente tem que falar sobre o respeito e a valorização aos servidores, que foram muito massacrados no governo Bolsonaro. Eu acho que a gente tem que falar sobre esse cuidado com o patrimônio que foi depredado no dia 8 de janeiro, obviamente. E com a retomada da cultura brasileira, que é uma cultura negra, né? A gente teve o lançamento do Cais do Valongo, lá no Rio de Janeiro, que é a principal chegada dos negros escravizados da África ao Brasil na época da colonização. Ponto pro IFAM, ponto pro Graz. O tombamento dos quilombolas, para mim, é a coroação desse trabalho. Eu não digo que acaba sendo mais importante, porque ele, de fato, congrega, né, tudo que foi esse primeiro ano dessa gestão. Paralelamente a isso, a gente teve a inscrição de novos patrimônios culturais, todo um trabalho aqui em Brasília, por exemplo, relativo ao Teatro Nacional, que está quase 10 anos fechado. O Teatro Nacional do Brasil, fechado. A gente não tem lugar para orquestra sinfônica, né, nacional tocar. Então, eu acho que o quilombo de fato, é a coroação desse trabalho com esse olhar de que a cultura brasileira tem que ser contada pela perspectiva dos povos negros. Sim. Somos um país majoritariamente negro, um país que tem um sincretismo muito grande, né? E você pode falar melhor que eu, da religião e da cultura, do que é essa miscelânea. A gente, os povos de terreiro, né? Nós, pessoas de terreiro, de religiões de matrizes africanas, a gente fala muito sobre o aquilombar-se, né? Que você renascer nessa religião é você colocar a sua perspectiva da África no centro do seu mundo, né? Então, é o aquilombar-se. Vamos nos aquilombar cada vez mais. E no nosso lugar de pessoa branca, óbvio, né? Que até eu me sinto desconfortável, mesmo sendo uma pessoa de religião de matriz africana, e não tendo nenhum preto aqui na nossa mesa, nem preto, nenhuma preta, mas a gente entender que precisa haver um aquilombamento geral do Brasil. Não, né? E a história ser recontada não pela perspectiva do colonizador, exatamente. Né? Porque eu acho que... E aí o IFAM tem um papel, assim, fantástico nisso. A valorização da nossa cultura é a cultura que nasceu não da colonização, mas do que o colonizado e quem veio pra cá construiu de novo. Ô, Rai, eu vou passar agora pro nosso terceiro, não é um corte, mas eu acho que tem a ver com isso. Nisso, né? Talvez, porque assim, se a gente for falar, o PV teve um grande papel dentro do nosso jurídico em questionar as questões do garimpo ilegal esse ano no Brasil. E o quanto o garimpo também vem desse sistema opressor colonizador, né? Então, aí a gente já passa para essas questões do garimpo ilegal. Eu não tenho em números quantas ações a gente entrou. Eu tenho acho que são cerca de 93 ações ativas, tá? Mas relacionadas ao garimpo ilegal. Algumas a gente entrou como amicus curiae, mas outras foi o PV que entrou, né? Que foi o PV que protagonizou. Isso graças ao toda a nossa secretaria
Secretaria de Assuntos Jurídicos e todo o time jurídico que está nessa pasta e que deu muito subsídio para nós, comunicação, trabalharmos essa questão. Mas, mais que isso, foi quem pautou o garimpo ilegal esse ano no STF, foi o Partido Verde. A gente tá falando, foi o PV, pautou isso enquanto partido. Para você, pra você poder comentar com qualidade, é lembrar para as pessoas, né? Mas como assim o PV entrou com ação? Acho que, até do meu ponto de vista, assim, das pessoas que eu conheço, as pessoas não entendem que o partido pode ter prerrogativa para, como outra forma de ajudar a bancada, a barrar certas coisas que vão acontecer no Brasil, com essa prerrogativa de poder chegar ao Supremo para tentar impedir essas coisas, né? Às vezes a gente fica muito com a semântica que o partido é só vai trabalhar na eleição, né? Tem lá um diretório para você pedir coisa, mas não vê esse outro lado que vocês estão comentando de que institucionalmente pode entrar em outros lugares para evitar as barbáries que têm acontecido. E né? Com uma bancada menor, essa é a ferramenta que o partido tem. Quando um partido tem um jurídico ativo, é a ferramenta, porque a gente não tem mais tantos parlamentares como fazer, né? E isso foi algo que impactou diretamente a sociedade esse ano. Então, parabéns para o jurídico do PV que conseguiu, assim, as pessoas precisam saber, isso precisa ser dito 1 milhão de vezes. Nós pautamos a questão do garimpo ilegal esse ano no Brasil, ponto. É isso, foi o PV. Eu acho que a gente consolidou, Mayra, esse ano, né, um pouco dessa coisa do balanço, né? A gente tá falando, eu tô pensando em balanço mesmo. A gente consolidou a litigância estratégica como uma ferramenta de atuação política de fato importante dentro do Partido Verde. E isso tem dado subsídios, inclusive, e respaldo aos nossos deputados. Como a Mariana disse, a gente tem hoje 6 deputados federais, né, no parlamento, não temos senador. Então, em muitas instâncias, quando os processos estão em outra casa ou perpassam a nossa capacidade de articulação dentro da Câmara, a gente tem outras duas formas de pressão, né, e de atuação. Uma delas, de fato, é a litigância, é levar para a Corte Superior. Isso é um foro único e exclusivo da Nacional do Partido. Isso não é um foro, quando a gente diz que não é um foro, não é autorizado, não é possível que um parlamentar entre e leve uma questão para a Suprema Corte, sozinho. Mas ao partido é prevista essa atuação. Então a litigância, quando ela se soma à pressão política, e aí eu acho que a gente tem 3 atuações, na verdade não são 2, de um partido político constituído. No caso o poder de negociação e de voto das nossas bancadas institucionalizadas, eleitas. A gente tem a litigância, que é um processo jurídico de foro partidário, né, nacional. Ao mesmo tempo, a gente tem também a pressão social exercida pelas militâncias e pelos diretórios, né, municipais, estaduais e nacionais. Então, eu acho que esse ano também foi uma consolidação dessa estratégia do PV. E como você disse, é muito gratificante quando a gente também recebe o outro lado, que é alguém da sociedade civil chegar e falar: nossa, vocês levaram essa causa para a Suprema Corte. Então, não foi só essa. A gente estava falando da questão da perspectiva de recontar a história brasileira da perspectiva dos negros. E aí eu vi aqui, por exemplo, que a gente pulou também a lei de cotas. A gente tinha um gap legal, né, no Brasil. A lei de cotas completou 10 anos em 2022, ela é de 2012. Fez uma verdadeira transformação do ensino superior do Brasil e no acesso a diversos outros espaços que os negros não ocupavam, né? A população preta não ocupava. Só que essa lei tinha um vencimento de 10 anos. Ela precisava ser regulamentada ou recriada ou refeita uma nova lei nesse prazo de 10 anos para que ela continuasse valendo. E nesse período não foi feito nada. As casas legiferantes, né, legislativas, vou falar de uma forma mais fácil, elas não se mexeram. Tipo assim, ficamos aí, passou 10 anos, tá de boa. E isso criou uma insegurança jurídica. E mais uma vez, Mari, gol do PV. Né? A doutora Vera, junto com toda a equipe da nossa secretaria jurídica, junto com a comunicação, porque daí eu acho que tem esse casamento, né? Aí vou falar, é lindo, gente. É muito bom, né? É um orgulho enorme. Mas enfim, lei de cotas foi a mesma coisa. Existia uma insegurança jurídica, ou seja, milhões e milhões de brasileiros que adentravam o ensino superior por meio da cota estavam em risco. Porque uma normatização que fosse pior, né, a gente teria problema de acesso. Então, a gente conseguiu provocar o STF. O STF deu um prazo para a Câmara se movimentar. Fiquei sabendo que o Lira não quis, ficou meio bravo. Assim, eu não vou responder o STF. Mas aí a resposta foi provocar o Legislativo para que ele aprovasse uma lei. E, de fato, eles aprovaram
parabéns ao presidente da Câmara e todos os deputados. Eu acho que isso é um ganho para o Brasil. Mas a gente teve nosso dedo também nessas conquistas. Então eu acho que isso chega mais uma vez ao terceiro tópico, que é o quê? Igualdade salarial para mulheres. Fala aí, Luciano. Eu vou falar sobre igualdade salarial para mulheres. Vocês estão... Não, porque eu sou o culpado. Eu sou o culpado. Olha, gente, falar sobre igualdade salarial para as mulheres num momento que aqui estou... Quando eu estou aqui, voluntariamente aqui. Então é assim, mas tudo bem, faz parte, é militância. Militância se faz assim, gente. Então não tô reclamando, mas sim, igualdade salarial para as mulheres, né? Que foi outra ação. Eu queria citar aqui uma coisa. É porque a gente tá falando meio começo do ano, meio do ano. Acho que já tá chegando no meio do ano, né, igualdade? Sim. Não vou lembrar agora, mas lembro com muita clareza de detalhes o vídeo de 7 de setembro do presidente Lula. Vocês lembram? Falando de retomada. E ele falou claramente sobre a sanção da lei de igualdade salarial. E aí, gente, eu queria contar um caso até meio pessoal. Conte. Vocês sabem que, né, eu tenho 3 filhas, meninas. Então, assim, já tem todo um desafio da gente estar encaixada, né, Mari? Você também é mãe de uma menina, Anaí. Beijo, Anaí. Celina tá ali na direção do programa, depois ela dá uma passadinha aqui. Mas, enfim, a gente tem meninas, filhas meninas. Então, a nossa luta hoje, muito mais do que só garantir que a gente tenha uma vida próspera de direitos e de, enfim... né, de igualdades, a gente também já está lutando pelo futuro, né? Sim. Começamos falando de juventude, falamos novamente de juventude aqui, porque eu acho que é isso, a gente mirando pro futuro que a gente merece, né? Quando saiu esse vídeo de igualdade salarial para mulheres, eu mostrei pra Bia, né? A Bia é minha filha mais velha, de 10 anos, e ela super... Você tá emocionada. Eu tô, porque eu achei lindo. Aí ela ficou assim, eu e ela, a gente achou o vídeo fantástico, ele falava de retomada do emprego, economia e tal, e aí quando ele falava de igualdade para mulheres... A Bia olhou pra mim e falou assim, como assim, mamãe? Me explica isso aí. Um homem trabalha no mesmo cargo que uma mulher, fazendo a mesma coisa, e ele ganha mais? Aí rolou aquele momento torta de climão. Aí eu, então, filha, Aí ela, como assim? Que absurdo! Ficou indignada. Aí eu já tive a ótima resposta, que foi, mas o presidente Lula vai mudar isso. Aí expliquei pra ela a lei, né, que tinha sido sancionada, aprovada, enfim. A gente tem reiteradas conversas sobre política, né, em casa. Mas ao ver que uma criança de 10 anos acha isso um absurdo, pra ela não faz sentido, a gente vê que a gente tá construindo alguma coisa rumando pra um lugar melhor, né? Assim, ela não entende. Como assim? Uma mulher ganha menos que um homem? Então, eu acho que a gente tem lutado por isso, né, Mas Mari? posso até falar uma coisa das mudanças de referência, né? O adulto de referência da minha filha é o meu companheiro. Porque eu fico mais tempo fora de casa, o meu companheiro consegue ter uma flexibilidade de horário maior pra ficar com ela e com o outro filho dele. E aí, existe essa nova inversão de papéis nessa sociedade que a gente vive hoje, né? Então, que realmente não cabe mais, não cabe... E ainda tem tanto a percorrer, tanto... por mais que exista uma lei que garanta salários, equidade salarial, a gente ainda tem que, no dia a dia, a gente tá falando de uma classe média branca. Eu tô falando de mim, classe média branca, né? Então, hoje, o meu companheiro tem mais tempo de ficar com a minha filha que eu. E ele vira o adulto de referência. Ela chama ele quando ela acorda de madrugada. Ele é quem... dá o TT da manhã, dá o café da manhã, porque eu tô muito cansada, acabo ficando esse tempo a mais. E aí tem essa inversão de papéis num modelo tradicional, mas é ainda sob uma perspectiva branca, sob uma perspectiva classe média, né? Então, o quanto ter leis que garantam, com garantias dos nossos direitos, é super importante, né? E que bom que sua filha se emocionou. Eu também fiquei surpresa com algumas questões falando em gênero, né? Mulheres é uma pauta muito cara pra mim, sempre foi, né? Então eu tento cada vez mais militar nessas questões, estudar essas questões, né? Para que eu tenha na ponta da língua discursos plausíveis dentro da pauta feminina. Mas, ao mesmo tempo, a gente esteve esse final de semana na Conferência da Juventude, apesar de não sermos mais jovens, e eu fiquei surpresa com a quantidade de pessoas não binárias, né? E o quanto isso
avançou dos últimos 7 anos para cá. A última conferência foi a 8, 9, né? A gente não tinha uma quantidade muito grande de pessoas não binárias nas políticas e na militância da juventude. E hoje Ou seja, eles estão sendo vistos, exatamente, né? E participando do debate público, né? O quanto isso é importante, o debate de gênero ter voltado. Mari, eu queria, aproveitando essa sua fala, citar uma coisa que eu acho que é, tipo assim, a gente não tem como não passar, tá? Do governo Lula. Não tá aqui no script, mas eu gostaria de fazer essa menção. A gente teve a primeira presidenta do Banco do Brasil. Do Banco do Brasil, Tarciana, Banco do Brasil. E assim, isso é tão sinistro que ela está na Forbes. Dentre as, né, acho que 10, 50, não vou lembrar o número. Mulheres mais importantes do mundo. Ao mesmo tempo, a gente teve, no final do governo do energúmeno, aqueles casos absurdos de assédio dentro da Caixa Econômica Federal. Sim. E aí a gente teve uma lei agora, né, sancionada também pelo presidente Lula, sobre assédio nos órgãos públicos, enfim, no ambiente de trabalho. Falar sobre assédio é muito delicado. Eu acho que a gente ainda tem um ambiente muito tóxico partidário. O PV ainda precisa mudar muito, né? A gente tem uma maioria gritante de homens brancos na nossa executiva. Não, e a nossa bancada também, e né? na nossa Infelizmente, bancada, a nossa né? bancada é majoritariamente composta por homens brancos. E não temos nenhuma mulher. Então, gente, ó, já ficou aqui e cis, 2026. Né? Não são todos héteros, mas a gente tem uma bancada cisgênero, né? Mas eu queria deixar aqui, Mari, já que é torta de climão, um pedido. Olhem para as mulheres do PV. Já puxando uma sardinha, ó. Lohana, Raíssa. Claro, né? Tem um monte aí, Eudiane. 26 não, a gente tem eleição agora. Ano Vereadoras e prefeitas. Agora, ó, de vereadora, a gente tem uma menina agora na juventude, a Raíssa. A minha xará. Que é a sua xará, também uma jovem super promissora, que tem chance de ser eleita lá em Osasco. Ela fez o último torta, né, de juventude. Foi com o Gustavo. Então, assim, temos mulheres... E elejam mulheres, né? Não, e não só isso. Gente, hoje a Lohana, né, ela é, na minha opinião... Gente, desculpa os outros, mas ela é a melhor parlamentar que a gente tem hoje. Claro, dentro do escopo e do recorte, Minas Gerais, etc. Mas olha o quanto ela nos honra, o quanto ela nos orgulha, sabe? É muito bom tê-la, né? E ela quer investir no partido, ela não não tem aquela coisa do partido de passagem, eu lembrei, né? eu sou uma pessoa de memória fotográfica. Eu lembrei, em alguma postagem que a gente fez, porque a gente acompanha, né, essa dinâmica do dia a dia do partido, alguém comentando assim... Que absurdo essa bancada! Só tem homens, brancos, héteros, católicos, né? Cara, na hora eu entendi, claro, porque isso também me incomoda. Mas aí eu também fiz uma pergunta de volta meio mal criada, não sei se eu devia ter feito, mas tipo assim, tá, mas e vocês votaram nas mulheres? Porque assim, gente, foi mal. Vamos lá, nunca deixa de faltar. O Partido Verde, inclusive, acho que esse é um dado que a gente tem que comentar aqui também, Mari. A gente ultrapassou os 30% de mulheres na chapa, né, nacionalmente. A gente fez o dever de casa. A gente fez o dever e a gente investiu mais. É que eu não tenho números aqui, mas quem procurar aí nas nossas redes sociais vai achar. Mas a gente também foi o partido, não foi porque teve PSOL, que tem uma questão estatutária, mesmo, né? mas a gente também investiu mais que a maioria dos partidos. A gente investiu acho que 30 e tantos % a mais do que é estipulado. Então, mas aí falta o quê? Talvez a compreensão do eleitor também sobre a importância de eleger mulheres. Não só isso, né? Vamos voltar para a lei da igualdade salarial. Quantas mulheres votaram contra a lei da igualdade salarial? Com certeza. Não, também não é só eleger mulheres, né? Mas procurar eleger mulheres que têm a pauta progressista. Olha aqui. Não, a gente... E ó... Todo merchão. Mas ó, em São Paulo, eu posso falar de São Paulo. A gente teve, né? O partido encolheu no meu estado. Mas, ao mesmo tempo, as nossas duas principais candidatas a deputada federal eram mulheres. Que era a Regina Gonçalves, minha amiga, e a Mônica Boava, né? Que tem uma pauta... E que a Mônica, claro que ela vem de um time do nosso vereador paulista, que é paulistano, que é um dos mais ativos e, quiçá, um dos mais famosos da proteção animal do Brasil. Né? Que é o Trípoli, o Roberto. Mas ela faz parte desse time, e ela acabou de assumir, ela foi eleita a presidenta da Sociedade Vegetariana Brasileira. Então, eu acho que a gente tem quadros femininos aí. Falamos hoje da doutora Vera, que tem sido um destaque como jurista
jurista política hoje no país. A gente tem Lohana, a gente tem Mônica Buava. Então, quantas jovens, e você mesmo no Congresso, hoje você vira uma referência de comunicação partidária dentro do Congresso. Quantas mulheres hoje têm se destacado dentro do partido e a discussão fica normalmente num clube do Bolinha, né? Então, eu não sei como é isso lá nos diretórios. A gente normalmente fala no Torta mais para os filiados, diretórios e etc. Mas como isso é na ponta, se o seu diretório é conduzido por um clube de bolinha, que não pode, né? Só antes. Gente, vocês estão vendo como as pessoas estão apaixonadas pelas causas? Eu vou fazer o papel chato. Gente, as pessoas querem curtir as festas de fim de ano. Então a gente tem que gravar. Vamos dar uma avançada aí nas pautas. Desculpa. A gente vai fazer programas especiais só sobre esse tema. Era pra ser um ampassant, mas olha só, final a gente de ano, se você curtir. A gente tá tipo, cara... Então, mas vamos se encontrar e contar a sua foto. Tá, então vamos, vai. Tá, então vamos mas, só pra finalizar a parte jurídica, eu acho que eu vou puxar esse assunto que tá lá embaixo, do processo do Bolsonaro contra o uso de máscaras. Tá. Mas só pra terminar esse assunto que a gente tá falando da Vera, enfim, da Secretaria Nacional de Assuntos Jurídicos. Gente... Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu fui 4 anos assessorando nossos parlamentares na oposição ao Bolsonaro. E uma das grandes alegrias era acordar todo dia e pensar: como eu vou ferrar o governo hoje? E aí eu vou esse corte pra mandar pro Bolsonaro. Então. Beijo. Beijo, querido. Mas aí eu queria dizer uma coisa. Eu reavivi esse sentimento com a última ação lá do Diretório de São Paulo. Mariana, conta pra gente. Não, essa ação não foi do Diretório de São Paulo. É nacional, essa mas reflete no Diretório. Essa ação, ela foi a última, se eu não me engano, a penúltima ação. Que a gente teve uma do Pará depois, teve agora do Pará, também falando sobre garimpo ilegal. Mas a penúltima ação que a Secretaria de Assuntos Jurídicos do PV entrou até o momento, né? Então, acredito que seja a penúltima do ano. A gente nunca sabe, ainda tem uma semana aí de votação. A gente tem algum momento da doutora Vera Mota tá lá na casa dela, refletindo, fumando o cigarrinho dela e falar: vou entrar com uma ação, né? Vai saber. Mas essa foi... O Partido Verde Nacional entrou com uma ação pra barrar a anistia do Bolsonaro em São Paulo pelas multas, da falta de uso de máscara e da não vacinação. Né? O Tarcísio encaminhou para a LESP, para a Assembleia Legislativa, e teve maioria, viu? Maioria maçante. E aí o PV entrou com uma ação para contestar a posição, né, a votação da LESP, e foi favorável. Então eu não sei qual vai ser o encaminhamento, mas a primeira posição já foi acatada e foi favorável. E são 17 milhões, se eu não me engano, em multa, né? Que ele tá abrindo mão de gente que não cumpriu com o protocolo de saúde. Galera, para! Quero saber se vão anistiar minhas multas de trânsito. Que presentinho de Natal, hein? Pra quem não gosta de ajudar a salvar. Não, eu vou te falar, São Paulo tá difícil, né? Mas acabaram de privatizar a Sabesp. Ai, nem fala. Não, e detalhe, gente, Sabesp... Aí a gente maior empresa ambiental de saneamento da América Latina. Tem que puxar a orelha. Teve deputado da esquerda que votou a favor, tá? Então a gente tem que olhar ali a votação, ver como foi a bancada. A gente não tem mais deputados na Alesp, mas foi um jogo casado ali, que aí, nessas horas, a gente elogia o partidinho amigo, né? Que PSOL, obrigada por existir na Câmara, na Lesp, lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, que tem feito um trabalho lá super combativo, muito mais que o Partido dos Trabalhadores. Eu gosto muito, a gente tem uma deputada do PCdoB que eu particularmente tenho uma relação pessoal, que é a Leci Brandão, que tem, inclusive, beijo, Leci, venha no Torta. Leci, venha no Torta. Já tá convidadíssima. Mas a gente convidou uma vez, ela teve problema de agenda, mas tirando a Leci, que lá é filha única de mãe solteira, a bancada do PSOL tem sido muito combativa, então parabéns pra bancada do PSOL da Lesp hoje. Ô, gente, falando de PSOL, a gente vai estar com bolos, né? Vai ter bolos, não é tortas, mas é bolos. Eu acho que a gente podia, inclusive, a maioria dos nossos seguidores no Instagram são seguidores de São Paulo, né? A gente tem esses números. Então, eu acho importante a gente levantar e fazer, talvez, ou que não seja o Torta, mas um trabalho especial com o apoio do PV ao Bolos dentro da Federação Brasil da Esperança.
porque eu acho que vai ser super interessante. Não, e ele tá em primeiro lugar nas intenções também, né, hoje, se a gente olhar, a pesquisa tá perigosa, tá? Tá, né, meu pau a pau, né? Porque É Ricardo Nunes? É Ricardo Nunes. Nossa. Mas… Quem é, gente? Ninguém sabe. Vai na rua Como de São que Paulo. pode? Eu pergunta- sei quem é, por motivos aleatórios, não ditos aqui, mas eu sei muito bem quem é. Gente, se você quiser saber, você assina. Não tem nada pra assinar. Não tem nada pra assinar. Mas eu acho que é importante. São Paulo é a maior cidade do Brasil. A gente vai ter que falar sobre ela em algum momento. E assim, só pra finalizar o assunto, ele dá a tônica, né? É importante a gente pautar o Boulos cada vez mais nas redes nacionais do Partido Verde, porque a gente tem muito seguidor de São Paulo, né? Então, é uma questão importante, é uma candidatura interessantíssima. Hoje a gente tem, se a gente olhar números, tá empatado, por mais que o Boulos esteja com mais intenções de voto, a gente tem a margem de erro, né? Não, e a gente tem uma aprovação do Ricardo gigante. Então ele tá lá embaixo, mas ele tá super aprovado. Quem é ele, gente? Mas tem outro ponto que eu quero trazer também, Mari, que haverá uma disputa até onde tá se dando, que a Tabata tá querendo sair também ali, né? Só que ele disputa com o Ela tá com o PSDB. com o Salles. Não. Tem o ela Salles tá com o também. PSB. E aí tem o Salles, que aí assim, tá, a direita disputando Salles, Ricardo, e a esquerda, Tabata, Tabata, E Boulos. Ah, Então, eu vou aproveitar que você falou o nome de uma pessoa que foi o funcionário do ano, né, no governo do energúmeno. E que, graças a Deus, ele tá meio escondido lá. o Salles. Pra gente falar, opa, tá bom, passa assim. Desculpa, gente, tem participação especial aqui. Vai Celina, lá. fala um oi. Fala um oi aqui. Fala assim, oi, galera do PV, aqui nesse microfone. Essa é a Mini Raíssa. Não, ela é a Celina, tá? Celina. Oi. Fala oi. Fala oi no microfone. Fala. Tá com vergonha. Então vai lá. Bora, vamos lá. Diga sobre então o aí Salles. a gente, né, puxando pelo Salles, que você falou agora, eu acho que a gente Que agora podia usa agora… lente, a gente né? já tá é o ex, graças a Deus. Mas eu acho que a gente podia focar agora, já que a gente já tá pro finalzinho do ano, né? Então a gente teve uma pauta verde muito intensa. A gente teve alguns problemas ambientais aí como consequência das mudanças climáticas. COP, falando sobre Salles. Eu acho que a gente já se encaminhando um pouco pra metade, pro fim do ano, né, Mari? A gente teve uma pauta verde pesadona na Câmara. A gente teve aí umas questões de impactos climáticos. O Luciano pode falar melhor. E COP, né? Gente, ó, já tá falando demais. Vamos fazer uma pausinha, porque esse programa já ficou muito longo. Semana que vem a gente volta com a segunda parte desse programa especial de retrospectiva do ano. Venha com a gente acompanhar o resto do que aconteceu. Você sabe o que aconteceu? Conta pra gente aqui nos comentários o que você acha que aconteceu também. A pergunta é, a gente fala demais ou o governo fez bastante coisa? Limão. Os dois. Os dois. Tá bom?